Ô, terceiro médio, tava com saudade do vídeo. Alguns não, eu que já tem aula comigo, né? Já não aguenta mais olhar pra minha cara, né? Ainda tem que assistir vídeo meu, é brincadeira, né, meu? Mas faz parte, gente. Tô aqui, né, mais uma vez gravando o vídeo pra vocês. Turminha da Penha, que eu acho que é a única turminha que eu não conheço. Eu ainda vou aí conhecê-los, tá? Fazer questão de aí dar um oi, pelo menos, pra vocês. Semana passada o Pro não estava legal, né? O pessoal da Ponte, o pessoal do Noturno lembra bem, então o professor não conseguiu postar o vídeo. Estou postando esse vídeo para vocês hoje, tá? Mas essa semana eu já vou postar outro vídeo também, já entrando no nosso conteúdo de filosofia, tudo bem? Então, só para que vocês não pensem, pô, o professor Éder não gravou o vídeo, gravei porque não estava bem, mas agora estou gravando e vou gravar outro, tá? E essa semana as trilhas referentes ao nosso, né, conteúdo, tá? Eu vou abrir aqui mais uma telinha do Positivo On que eu esqueceu e eu já comecei a gravar. Então eu já vou colocar aqui da apostila de vocês. Também eu já estou aqui com meus slides, mas só para não ficar, né, saindo toda hora e voltando para o slide. Pronto, já está aqui, né, livro do aluno. Então vamos lá, tá? Começar aqui com o nosso conteúdo. Vou ter que subir um pouquinho minha cabeçona. Pronto, pronto, já tô ali. E aí, né, continuar o nosso segundo capítulo, tá? Para que vocês então possam ir acompanhando. Espero que vocês tenham feito lá a correção. Capítulo 22, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Bom, tema bem atual, hein? Diga-se de passagem, né? Então, vamos lá para o nosso conteúdo. Aqui, lembra que está errado esse slide, o número, é capítulo 22, tá? Bom, pensar aí algumas situações. Os problemas ambientais sempre existiram? Qual a relação da sociedade com os problemas ambientais? E por que os problemas ambientais seriam um tema para a sociologia? Isso daqui tudo nós vamos estar respondendo aqui na nossa aula, né? Fazendo essa nossa reflexão, tá? Como vocês estão vendo aqui, né, a questão muito séria das queimadas, diga-se de passagem, né? Não sei se aí no bairro onde vocês moram, vocês ficaram assustados, né, com a quantidade, né, de queimadas, né, que vieram lá de Franco da Rocha. Olha que absurdo, né, gente? É muito complicado essa questão, né, das queimadas, né? O pessoal aí brincando com balão, uma brincadeira, diga-se de passagem, já ultrapassada, né? Infelizmente, né, causando mais esse caso triste, né, para o nosso meio ambiente, né? Animais que são aí, né, mortos, né, por conta dessa, né, se falta do que fazer, eu acho, né? Porque, gente, ou soltar num ambiente mais seguro ou não soltar, né, a gente já não está mais, né, não precisamos mais, né, desse tipo de atividade, né, infelizmente, tá? Mas, infelizmente aconteceu mais esse episódio, tá? E provavelmente ninguém aí vai ser punido como deveria, tá? Bom, é, os grupos sociais se apropriam dos recursos e distribuem. Então aqui nós vamos começar a ter, né, uma questão muito séria, né, quando nós vamos falando sobre, né, algumas questões que são levantadas, né, como que a população, né, maneja e utiliza os recursos naturais, tá? Nós temos que entender o seguinte, né? Algumas comunidades ainda, né, se apropriam dos recursos de uma maneira mais consciente. Só que como é, nós vivemos um processo de globalização, nós vivemos um processo de aumento populacional e isso se reflete também, né, a quantidade, né, necessária que se precisa de recursos, tá? E infelizmente é o ecossistema que vai sofrendo cada vez mais com essas situações, tá? É, é muito interessante que vocês façam, tá, as leituras das leituras sociológicas, oita, leituras sociológicas, tá, para que vocês tenham um pouco mais de base aí, né, sobre o nosso conteúdo, tá? Bom, um principal momento, né, na história que vai fazer com que nós tenhamos um aumento com a questão ambiental, obviamente, é a Revolução Industrial,
que faz com que se aumente, né, a quantidade de produção de produtos, né? E cada vez mais produzindo, isso requer cada vez mais recursos naturais, tá? Infelizmente, né? Como que hoje o homem e a natureza se interagem, tá? Aqui nós vamos ver, ó, contemporâneo, o ecossistema passou a receber uma grande quantidade de resíduos do processo. Além da extração, a gente tem uma questão muito séria, do lixo, tá? Bom, desde a década de 70 já se percebeu que existia um desequilíbrio, tá, entre a ação do homem e a natureza, tá? E começamos então aí, né, uma questão da sociedade a desenvolver, né, formas de combater isso, né, de como fazer para que isso daí pudesse ser resolvido, né, de uma maneira mais tranquila, tá? Então aqui nós temos em 72 o Clube de Roma, tá? Pesquisadores, industriais e diplomáticos, né, que vão começar, né, a ver a demanda do setor e os impactos, né, que ele causa no ecossistema, tá? E aí as necessidades para se evitar que a sociedade em si, né, a humanidade, entrasse em um colapso, tá? Questão demográfica também é muito importante para esse processo, que a gente sabe, né, o aumento da população, né, que eu falei, causa a necessidade do aumento da produção, tá? Bom, a crise ecológica é um efeito do pensamento aí que nós temos, né, destruindo o mundo por conta do nosso modo de vida, né? Antes nós tínhamos uma grande preocupação, né, sobre a questão da explosão populacional, quando se falava, né, se os recursos existentes dariam conta, né? Hoje nós já não temos isso, né? Além da questão populacional, nós temos também uma questão ecológica muito séria, né? Infelizmente o homem ele não sabe, né, dosar, né, da forma necessária, né, o que ele precisa com a questão, né, do mal que isso vai causar ali para a natureza. Aqui nós temos em 2014 o reservatório da Cantareira, que nós tivemos uma crise muito feia aqui em São Paulo de água. E pessoal, nós estamos tendo uma crise de novo. Ninguém está falando sobre isso nas notícias, nos jornais, nos meios de comunicação. Poucos são os que estão falando sobre isso. Tá? Nós estamos de novo entrando num colapso, né, de falta de água e nada está sendo feito. Tá? Cada vez mais bairros estão ficando sem água por muito mais tempo durante o dia, como forma de contenção. E isso não está sendo, né, noticiado. E é muito perigoso, tá? De termos novamente o que aconteceu. Tá? E aí, leiam os textos, gente, é bem importante. Respondam aqui, pode até pôr no comentário aqui o que você achou. O professor vai ler, vai comentar também. Tá? A questão da crise ambiental, ó, de acordo com os textos, né, a catástrofe ambiental indicam para sociedades contemporâneas, tá? Aqui nós temos, né, já vou voltar aqui. Bom, desde aqui, ó, a gente vai começar a perceber, né, a questão do modelo de preservação, um modelo, né, do ecossocialismo, tá? E aí o que acontece? Como fazer com que a produção e a necessidade, né, sejam colocadas ali? Porque a gente sabe também que se não tiver muitas dessas ações, né, nós ficamos sem os recursos necessários, né? Não são tão necessários, mas sem os recursos para sobreviver. Então, várias formas foram construídas para tentar melhorar isso. O problema é a quantidade que se aumenta cada vez mais de poluição e população também, não está sendo no mesmo nível que se aumenta, né, os recursos utilizados para tentar sanar isso. Tá, vocês vão ver algumas coisas que foram criadas. No Brasil tem um novo Código Florestal em 2012, mas infelizmente que não é seguido. Tá? Nós temos a questão, né, desse ecossocialismo, nós temos os selos de certificação ambiental, conteúdo que vocês devem ter visto, né? Vocês viram no segundo ano, na verdade, que foi o segundo ano de geografia. Vocês com certeza viram essa questão, né, dos selos, né, ambientais, as certificações ambientais, tá? Que são aí uma maneira que se tem para tentar reverter essa situação e para tentar melhorar, né, investimentos em novas formas de energia renováveis,
carros, né, que infelizmente aqui no Brasil não se tem ainda esse cuidado e essa, vamos falar assim, essa vantagem, né, de mostrar para a população acesso aos carros, por exemplo, elétricos. Infelizmente a gente está bem atrasado neste quesito. Tá? Então aqui os debates, né, internacionais sobre o meio ambiente resultaram na criação das legislações para resguardar a riqueza natural ainda existente. Né? A gente tem as áreas então de preservação ambiental, que infelizmente aqui no Brasil, na última atualidade, nós estamos, né, recentemente aqui, na verdade, estamos perdendo. Tá? No Brasil nós tivemos um grande exemplo, né, de movimento com o Chico Mendes, tá? Liderou o movimento dos seringueiros no Acre, tá? Para busca aí, né, da conservação dos recursos naturais. O Chico Mendes vai ser assassinado, né, por pessoas contrárias, né, a esse tipo de atuação dele, né? As questões, né, de manifestações ambientais na Amazônia, mas nós temos alguns movimentos como o Greenpeace, tá? E aí, gente, é buscar, né, tentar encontrar soluções, mas é o que a gente fala, né? Ó, que o Chico Mendes, ó, defendeu a extração com preservação e respeito pelo modo de vida, né? Então, assim, é mostrar, assim, que o ser humano, ele consegue. Olha aqui o desenvolvimento aqui, ó. Né, ó, sistema de aquecimento solar, ó, imagem do terraço ecológico em Chicago, tá? Então, assim, o ser humano consegue, né? Porque, assim, a gente tem que pensar, pensa-se muito na geração atual, no momento atual, mas a gente acaba deixando, né? E comprometendo as gerações futuras. São vocês, são seus filhos de vocês, os netos de vocês, né? Essa geração não sabe mais como que vai viver, né? Não sabe nem se vai como se vai ter condições de vida, diga-se de passagem, né, no nosso planeta por conta, né, dessas questões todas que vêm, né, ocorrendo, né, cada vez mais aí, né, infelizmente, né, causando esses problemas, tá? Deixa eu passar aqui. Bom, nós tivemos então ó, a Conferência das Nações Unidas, a Rio 92, que desenvolveu, né, definiu o desenvolvimento sustentável como modelo capaz de enfrentar a crise, tá? Infelizmente, é que nem eu estou falando para vocês, aqui nós já estamos mudando essa perspectiva. O Brasil acabou assinando alguns acordos aí de liberação de agrotóxicos, né? Infelizmente, nós não vamos, né, ainda presenciar essas melhoras. Estávamos começando a ter algumas melhoras, infelizmente agora já não mais, né, por conta, né, do que está sendo feito, né, na atualidade, tá? Aqui vocês vão ter historicamente falando, né, da questão do Brasil, a agricultura orgânica, né, que infelizmente hoje está sendo deixada para trás por conta, né, dessas liberações aí que foram feitas, né, de maneira bem errada, tá? E aí, como conciliar a constante inovação tecnológica com a necessidade ambiental de redução e como conciliar a sociedade consumista com a sustentabilidade ambiental? São duas respostas ali difíceis, mas que nós temos pequenas soluções e que essas soluções podem ser colocadas em prática. Então, ó, ações sustentáveis que são apenas parciais, não atuando sobre a insustentabilidade ecológica, econômica e social. Gente, isso aqui é uma eólica, né? Energia eólica, né? As sacolinhas, né? Agora de retornáveis. Essas pequenas mudanças de hábito que nós vamos começando a ter na nossa sociedade, elas são importantes. Porque assim, óbvio, o que vai mudar? Gente, você pode pensar, é que a gente não tem noção de quantidade. Você pensa uma sacolinha, mas não é uma sacolinha. A gente está falando de bilhões de sacolinhas, praticamente assim, mensalmente, tá? Então, assim, faz diferença. O que nós precisamos fazer é buscar aí, com essas tecnologias e com os recursos, cada vez mais, né, novas maneiras de consumir, mas ao mesmo tempo, junto com uma questão sustentável, né, manter, né, como se fosse uma aliança, né, como se fosse um relógio, manter com que essa engrenagem possa realmente funcionar, tá? Aqui nós vamos ter, né, o movimento de justiça ambiental, que são os riscos ambientais que não são democráticos, e aí a população que é desassistida economicamente e socialmente aí, né, muitas dessas pessoas, mostrando aqui os casos, elas são aí realmente mais vulneráveis, né, para essas questões ambientais, até mesmo porque não tem muitas condições, né, de acesso, né, à questão dos países, ó. Os países pobres são destinos de 80% do lixo eletrônico das nações
ricas, né? Muitos desses países, né, são receptadores aí, né? Receptores, desculpa, né, desse tipo de mercadoria, né? Para tentar se aproveitar para alguma, né? Alguma, né, consiga retirar alguma coisa que possa ser reutilizada, até mesmo, né, por uma questão de sobrevivência, tá? E aí aqui o que nós estamos falando para além do desenvolvimento sustentável, tá? É um assunto que vocês anualmente vão falando, né, vão conversando sobre nas aulas de vocês, e é um assunto aí, né, que é muito importante, que requer mesmo, né, um maior debate sobre o tema. Bom, aí nós temos, né, no final da nossa apostila, a hora do estudo, tá? Que vocês já estão acostumados, tá? Vou fazer igual fiz na última aula com vocês, tá? Fazendo a correção desses exercícios, né? Vocês podem fazendo e pausando, tá? O vídeo para conferir, tá? Então vocês já fazem a pausa aí, tá? Do exercício 1 nós temos aqui, né, quais são as que estão corretas, tá? Primeira está correta, 2 e a 4 não, tá? Ainda na primeira questão aqui, né? Vou só diminuir um pouquinho o zoom para poder aproveitar mais, né? Aqui o gráfico. Então a questão aqui, né, deram uma pausa, né? A questão tanto a 8 como a 16 também estão corretas, tá? Na questão 2, tá? Nós temos a alternativa E. Na questão 3, alternativa D. E na questão 4, nós vamos ter apenas, né, 1 e 16 como corretas, tá? O professor vai colocar aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Questão 1 foi 1, 8 e 16. Questão 2 é a alternativa letra minúscula E. Questão 3D. Questão 4, 1 e 16. Bom, já vão fazendo ali os seus cadernos de atividade, tá? Dos capítulos, o professor vai estar liberando uma trilha, tá? Dos capítulos aqui que nós já vimos e essas trilhas que contam como nota. Depois não adianta reclamar, eu fiquei com vermelha. Ficou com vermelha. Tem que fazer as atividades. O EAD, vocês sabem que é obrigatório, tá? Espero que vocês participem aí, né? Mandem aí suas sugestões, mandem seus comentários. Estarei muito contente assim que recebê-los. Valeu, turma! Abraço!